Boa noite, meu nome é Ângela Souza, estou representando aqui a coordenação do Grupo Retina Ceará, e hoje é o primeiro webinário do Grupo Retina Ceará. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Grupo Retina Ceará é uma instituição sem fins lucrativos que apoia as pessoas com doenças degenerativas da retina, certo? E ele existe desde o ano 2000. Foi fundado no dia 16 de junho daquele ano. Então, hoje nós estamos aqui para realizar uma das ações que é objetivo do Grupo Retina, que é trazer informação com profissionais especializados, não só na área da saúde, mas hoje é o nosso objetivo, certo? Nós também realizamos cadastros de pessoas com doenças retinianas e outras doenças da retina, que também serão comentadas aqui hoje à noite. Eu espero que você participe, que você assista até o fim, convide os seus amigos, porque a saúde ocular é uma temática que nós precisamos muito conhecer, certo? É uma doença, a saúde ocular é muito importante para nós. Nós sabemos que é uma dos sentidos onde nós temos toda uma autonomia para viver, para aprender, certo? A nossa visão é algo bastante valioso. Então, muitas doenças que serão faladas aqui pelo nosso convidado de hoje, o doutor Abelardo Targino, elas são desconhecidas. E quando você ouvir o que nós vamos hoje conhecer, você vai identificar alguém na sua família, alguém possivelmente no local onde você trabalha, onde você estuda, e isso é muito importante, certo? Atualmente, nós somos em 10 grupos regionais em todo o Brasil, e nós também temos a nossa Associação Nacional Retina Brasil, que fica em São Paulo. Portanto, de muita importância, certo? E eu comecei a falar, mas não fiz uma audiodescrição da minha pessoa, certo? Eu sou uma mulher branca, eu tenho 56 anos, os demais não precisam falar a sua idade, certo? Estou usando uma camisa de seda azul, com alguns detalhes de estampa preto. Estou com um lenço estampado, né, sobre a minha cabeça, em cores preta, azul e cinza, e formando uma trança assim que está caindo sobre meu ombro. E para finalizar, estou usando um óculos de grau de armação azul, ok? Então, vamos começar aqui agradecendo e apresentando o doutor Abelardo Targino. Boa noite, doutor Abelardo Targino. Boa noite, Ângela. Doutor Abelardo Targino, ele é médico, oftalmologista. Boa noite, doutor. Ele é médico, oftalmologista, retinólogo, ele é cirurgião, chefe do setor de retina in vitro do Centro Avançado de Catarata, certo? Ele é um dos grandes colaboradores do Grupo Retina Ceará e foi o nosso primeiro convidado para essas lives. Quando eu cheguei ao Grupo Retina Ceará, por volta de 2005, onde o Jorge de Castro era o coordenador, eu comecei a participar de alguns eventos, no qual o doutor Abelardo Targino estava proporcionando e os integrantes do Grupo Retina Ceará estavam ali assistindo. Só algum tempo depois, 2 anos, foi que eu cheguei a ele, onde hoje o meu filho, que daqui a pouco ele vai ser apresentado, começou a ser acompanhado pelo doutor Abelardo Targino. Quero aqui, neste momento, também agradecer a audiência, certo, de todos os grupos regionais, através da pessoa da Maria Júlia, que é a presidente do Retina Brasil. E eu gostaria aqui, no momento, de dar só um momento de palavra para o doutor Abelardo. Se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à sua pessoa, doutor Abelardo. Não, Ângela, muito obrigado. Pode falar, doutor Abelardo. Muito obrigado. Como você mesma disse, eu acompanho esse trabalho super importante do Grupo Retina Ceará desde praticamente o nascimento do grupo. Na época, como você citou, com o Jorge,
presidia, o Jorge também era meu cliente, naquela época eu era mais novinho também, hoje a gente já mais maduro e acompanhando essa trajetória tão importante de trabalho de esclarecimento, de luta conjunta, até de apoio, uma rede de conexões e apoio para pessoas e familiares de quem tem problemas sérios de retina e que muitas vezes precisam dessa rede de conexões que é tão benéfica. Você me pediu para eu fazer a minha autodescrição, né, também da... Eu posso fazer para o senhor, que o senhor quiser. Para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes, a mania de médico de falar em paciente, para os nossos espectadores que não têm visão suficiente para ver os detalhes, então a gente faz a audiodescrição. Eu sou médico, eu tenho 54 anos, tenho os cabelos escuros, grisalhos escuros, pele clara, estou usando uma camisa polo escura também, com os detalhes roxos na gola, e basicamente isso. E estou muito feliz com esse convite, quero agradecer e mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês. Obrigada. Nós estamos aqui do nosso lado, colaborando conosco, o intérprete Tyson, certo? Intérprete de Libras. E também temos, logo após, né, eles vão ficar nessa troca, né, nessa permuta, a Bruna, ok? Por que nós estamos com os intérpretes? Porque nós temos um público com surdo-cegueira, certo? E é muito importante termos uma live que ela seja acessível aos diferentes perfis dos integrantes do nosso grupo. E outras pessoas que não tenham nenhuma gravidade de surdo-cegueira, mas que é surdo e tem outro diagnóstico, né, seja ele qual for da visão, ele também é público de interesse, né, dessa temática, não é mesmo? Pois bem, eu acho que nós poderíamos começar, né, doutor? O que você acha? Vamos adiante. Certo. Bom, a nossa dinâmica, né, a nossa metodologia vai ser interativa. Então, o que nós vamos acontecer? Nós vamos falar sobre o tema da nossa live, né? São doenças retinianas e outros diagnósticos, certo? Então, quando se fala de visão, quando se fala de doenças da retina, vem um grande leque. Mas eu gostaria de iniciar com uma pergunta ao doutor Abelardo Tagino. Abelardo Tagino, o que é a visão, né? Eu mesma, antes de chegar ao Grupo Retina Ceará, o diagnóstico do Alan, eu achava que problemas, vou usar esse termo, na visão, era só a questão com correção óptica, né, com óculos, transplante de córnea, e era isso. E astigmatismo. Eu não sabia que existia tanta coisa. E eu ainda estou aprendendo, entendeu? Então, eu gostaria de começar com esse conceito, dessa definição. O que é a visão? Bom, Ângela, como você mesma definiu. Quanto mais a gente vai se aproximando do assunto, mais a gente vai ficando maravilhado e impressionado pela complexidade, ou seja, pelo número enorme de variáveis que o aparelho visual tem, né? O olho é um órgão, a meu ver, uma das coisas mais perfeitas do nosso corpo. Os olhos já foi descrito poeticamente como a janela da alma, né? Porque a gente não só recebe as informações, quase 80% das informações que chegam ao ser humano chegam através da visão. Os outros 4 sentidos são responsáveis pelo complemento, obviamente, mas então a importância disso para a gente saber exatamente como o nosso aparelho visual funciona. Então, a maneira mais fácil de começar a descrever o olho é comparar com uma máquina fotográfica. Engraçado é que a máquina fotográfica foi criada a partir do exemplo do olho. Hoje é mais fácil para a gente falar do olho fazendo o caminho contrário. Então, as imagens, que nada mais são do que luz, né? Então, a luz que reflete nos objetos, nas pessoas, ela penetra nos nossos olhos e ela passa primeiro por uma camada transparente, redondinha, completamente transparente, que se chama córnea.
A córnea seria, se a gente fosse olhar para um relógio de pulso, a córnea seria o vidro do relógio. O mecanismo e o mostrador estão lá dentro. Aquele vidrinho do relógio que fica ali protegendo seria a nossa córnea. O transplante de córnea que é feito para curar doenças da córnea, ele é feito quando, por exemplo, esse vidro está opaco. Quando aconteceu alguma coisa, ou um corte, ou uma queimadura, ou uma úlcera que deixou essa córnea não transparente, aí o transplante pode ser feito para voltar à transparência. Mas o restante do olho tem que estar todo funcionando. Senão o transplante não serve para nada. Muita gente que tem doenças em outras áreas do olho ficam perguntando, doutor, mas eu estou cego, esse olho não tem mais jeito, nem se eu fizer um transplante. Aí, às vezes, a gente tem que dizer, olha, a sua córnea é perfeita. Se você é que pode dar, quando você falecer, a sua córnea pode ser dada. É mesmo, doutor, meu olho cego pode doar a córnea? Pode, porque a sua doença está em outra parte do organismo. Então, depois da córnea vem uma pequena camada de líquido, que chama-se humor aquoso, e depois vem a nossa íris, que é essa parte colorida dos olhos. No caso dos nossos olhos, aqui, nós três aqui eu vejo que são escuros, né, um castanho escuro, mas em algumas pessoas a íris é azul ou verde. Então, essa corzinha do nosso olho nada mais é do que um músculo, chama-se íris, e ele tem um furo no meio. Esse furo chama-se pupila. A pupila, que é pretinha, não é um órgão, ela é a ausência de órgão, é um espaço vazio. Nossa. Quando o músculo se dilata, quando a íris se dilata, a pupila fica bem grandona, a gente diz que a pupila está dilatada. Quando tem muita luz, ele se fecha para evitar que a luz entre em grande quantidade no olho humano, a gente diz que a pupila está contraída ou miótica. Quando a visão passa por esse diafragma, né, que é essa função que nas máquinas fotográficas existem bem, a córnea seria a lente externa da máquina fotográfica, o regulador de intensidade de luz chama-se diafragma nas máquinas fotográficas, seria a nossa pupila, o esfíncter iliano pupilar, e por trás da nossa pupila existe uma lente transparente natural do olho humano, chama-se cristalino, que é uma lente focalizadora. Então, a imagem vem, passa pela córnea, pela pupila, é focalizada através dessa lente, o cristalino. É interessante a gente comentar que quando o cristalino envelhece, ele vai ficando turvo. E a isso nós chamamos de catarata. Não é o nosso assunto hoje, mas a catarata é uma das coisas que podem ser facilmente resolvíveis, que a gente remove o cristalino que está estragado e põe um cristalino artificial, que é a famosa lente que as pessoas põem dentro do olho. Bom, quando a luz passa pelo cristalino, ela vai focalizar, então, no que a gente mais vai falar hoje, que é a parte que eu acho a parte mais insubstituível e mais importante do olho humano, que é a retina. Então, Doutor, ótimo, que legal, né? Nossa, eu quero que no final, se eu pudesse, dizer por que o senhor escolheu exatamente essa área da especialidade, né? De ser um oftalmologista e retinólogo. É a minha curiosidade sempre com os médicos, quando eles escolhem uma determinada área para se especializar, tá bom? Então, mas, doutor, já que o senhor falou, esperar um pouquinho a Bruna. Boa noite, Bruna. Aproveitando aqui o momento, agradecendo a participação dos telespectadores e também agradecendo o Laboratório de Pesquisa Multimeios, né, que está nos dando essa possibilidade de transmissão deste evento, certo? Desse webinário, que tem como tema doenças retinianas e outros diagnósticos, certo? Doutor, e o que é a retina? Né? Qual é a sua função no aspecto da visão? Retina é uma película bem fininha, formada por células muito especiais. São as células parecidas com os neurônios que estão dentro do nosso cérebro, que são as células formadoras do nosso cérebro. A retina, ela é uma película transparente, ela contém pequenos vasos sanguíneos que são muito importantes e ela forra o fundo do nosso olho por dentro. Se a gente fosse comparar o olho humano com uma máquina fotográfica, mais uma vez, a retina seria o filme da máquina fotográfica. Para essa galera mais novinha, que não sabe nem o que é filme de máquina fotográfica, a retina seria o chip aonde a imagem vai se formar, tá certo? Mas na nossa época tinha o filme que a gente
colocava e rebobinava, depois mandava revelar, e eu sempre comparei a retina com o filme, porque o filme também é uma película que ele imprime a imagem. A cada microsegundo, toda a luz que está entrando no nosso olho está sendo capturada pelas células especializadas da retina, e essa informação é transmitida pelo nervo óptico, que está no fundo do olho, e esse nervo óptico leva essa informação até a parte aqui posterior do nosso cérebro. O cérebro funciona como a tela, o projetor. Então, não é o nosso olho que enxerga, os nossos olhos são como se fossem duas filmadoras, mas o cérebro é a tela onde a visão realmente se forma. Por isso tem muita gente, por exemplo, que tem uma doença tipo um AVC, que infelizmente pode ter destruído uma parte do cérebro e a pessoa fica sem enxergar. E vai até o oftalmologista e pergunta: doutor, qual é o problema com os meus olhos? Aí a gente examina, a córnea está normal, o cristalino está normal, pupila está normal, a retina está normal, pressão ocular está normal e ela não enxerga nada. Infelizmente, aí a gente diz assim, é porque as filmadoras estão filmando, mas a tela está negra lá atrás, a tela não recebe, o computador central que recebe essa imagem não está funcionando. E aí a pessoa tem que entender, então, que não tem nada que possa ser feito pelo oftalmologista, que seria mais uma coisa do neurologista. Ok, então. Bom, para os nossos participantes, né, houve uma permuta agora dos intérpretes, agora nós estamos com a Bruna, e a Bruna é uma jovem, ela tem pele branca, olhos claros, cabelo liso à altura dos ombros, loira, certo? E está usando uma camiseta de gola, né, até o alto do pescoço, preta. Ok, Bruna? Obrigada pela sua participação. E, doutor, a partir do momento que o senhor fala o que é a retina e quais são os aspectos da função, né, da retina na visão, quais são as principais doenças, né, da retina? Bom, como a retina é um órgão muito sensível, muito especializado, como eu disse, com células insubstituíveis, não existe transplante de retina, muitas doenças que afetam não só os olhos, mas que podem afetar a nossa saúde como um todo, podem danificar a nossa retina, de uma vez ou às vezes ao longo dos anos. Então, uma das doenças, um grupo de doenças muito frequente são as doenças vasculares da retina. São doenças no qual o dano, ou seja, o prejuízo visual vem de uma agressão dos vasos sanguíneos retinianos. As mais comuns, a principal que a gente tem que citar é uma doença chamada retinopatia diabética, que é a doença que é o maltrato diário e crônico que o diabetes causa nos pequenos vasos sanguíneos da retina e que é muito grave se não for tratada e não for controlada, que é uma das principais causas de cegueira total e irreversível no mundo hoje em dia. Além da retinopatia diabética, outra doença vascular importante são as tromboses e oclusões retinianas. A pessoa pode ter uma trombose na perna, ela pode ter uma trombose na retina também. Isso é mais comum nos idosos ou em quem tem outras patologias. E precisa ser tratado também, porque se não for tratado, pode levar a perda muito maior do que a própria trombose. As consequências podem levar a isso. Para não se estender muito nas doenças vasculares, vamos falar de outros grupos de doenças. Uma que é bem conhecida das pessoas, quando fala em retina, muita gente, pelo menos, já ouviu falar em descolamento de retina, que é uma doença causada por uma ruptura espontânea da retina, por sem a pessoa ter culpa de nada, sem estar fazendo nada, por alguma alteração de fragilidade mesmo, ela sofre um pequeno rasgo, e esse rasgo permite a infiltração de líquido, e esse líquido acaba descolando a retina. É uma emergência cirúrgica, precisa ser tratado. Outro grupo de doenças importantes são as degenerações retinianas. Nós estamos falando agora principalmente da doença dos idosos. A pessoa que tem uma retina normal, nunca teve nenhuma doença vascular ou genética ou nada, ao chegar numa certa idade,
pode começar a ter uma perda acelerada, mais do que o normal, da função visual. Hoje em dia, 10% das pessoas acima de 60 anos já tem algum grau de degeneração da área mais importante da nossa retina, que é a área central, e que se chama mácula. Então, uma doença muito prevalente, a maior causa de cegueira no mundo, a cegueira e incapacidade para o trabalho em pessoas acima de 60, 65 anos, é essa doença chamada degeneração macular, que a gente também pode comentar um pouquinho sobre ela depois. Certo. Só uma parte, doutor. Tem até uma paciente do senhor, aqui no bate-papo, que está dizendo que ela faz o tratamento com o senhor sobre degeneração macular, a Josenilda. Sei demais quem é a dona Josenilda. Boa noite. Eu peço licença só para ver o carregador do computador, certo. Que não está carregando. Enquanto isso, eu gostaria de aproveitar e pedir a nossos colegas, né, que estão aí no apoio, para chamar o Alan. Alô, Alan, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal, boa noite. O Alan, Alan, faz a tua audiodescrição quando o Tabelardo chega. Eu sou um rapaz de 31 anos, certo? Meu cabelo é preto, com alguns fios brancos, é o que o povo me diz. E eu tenho uma pele um pouco clara também, estou de camisa azul escura. Camiseta, né? O doutor Abelardo voltou, vou aproveitar aqui que ele descanse um pouquinho a voz, né? Alan, você me fala um pouquinho de você. Que você trabalha com o quê? Qual é a sua área de formação? Qual é o seu hobby? E qual é o teu diagnóstico dentro dessa temática das doenças retinianas? No caso, hoje, né, eu sou assistente de administração, sou funcionário público da Universidade Federal do Ceará. Eu trabalho no curso de Sistemas e Mídias Digitais noturno, lá na secretaria do curso. Eu sou formado em computação pela UFC também, me formei no final de 2017. E o diagnóstico que eu tenho, acho que se encontra no próximo grupo, que eu acho que o professor Abelardo vai falar, talvez seja mesmo, que é exatamente retinose pigmentar. É o diagnóstico que eu tenho. E eu vim perdendo, né, a visão aos poucos por causa dessa uma doença genética, e eu vou perdendo aos poucos a visão, né? Então, isso começou mais ou menos quando eu estava na metade do ensino fundamental, acredito eu, só que não era muito perceptível, porque a minha situação ela é bem branda comparada a outras bem mais agressivas, né? Quando eu tinha 21 anos, 24 anos, já tinha pessoas que com essa idade já tinham perdido totalmente a visão, e eu não enxergo assim mais na minha frente, na parte central, fica bem mais borrado, e a lateral da minha visão ela é um pouco mais limpa, então isso ainda me ajuda a me locomover e fazer algumas atividades com auxílio da visão ainda, né? Mas muita coisa eu faço sem ter auxílio da visão, né? Eu me aproprio, eu me uso de outros sentidos do corpo para me auxiliar. Ok, Alan, obrigada. Permaneça você aí na tela, tá certo? E vamos voltar aqui com o doutor Abelardo, porque tem muitas perguntas sendo colocadas, mas ele vai começar a fechar aqui nessa parte. Onde é que nós paramos, doutor? O senhor estava falando sobre... Eu ia falar do quarto grande grupo de doenças da retina, e calhou bem a gente, como o Alan já previu aí, a gente ia falar que são as doenças hereditárias ou genéticas da retina, né? Que inclusive é um dos grupos maiores que o Grupo Retina Ceará tem de membros. São doenças que têm um impacto muito importante na saúde ocular da população. Hoje em dia a gente sabe que 1 em cada 3.000 pessoas no mundo é portador de uma doença retiniana genética grave. Hereditária. Isso parece, se você for ver, 1 a cada 3.000, parece que é pouco, mas não é. São mais de 2 milhões de pessoas no mundo
portadores de uma deficiência que normalmente é séria por conta dessas doenças que não foi nada ocupacional, que não foi nada que a pessoa fez ou deixou de fazer. São doenças que são defeitos nos genes, em um ou mais genes que são responsáveis pelo desenvolvimento das células de visão, desenvolvimento e manutenção, e por isso podem ter uma série de apresentações diferentes, dependendo de cada gene, de que cada área do gene que isso é acometido. Essas doenças genéticas são, hoje em dia também, é muito importante a gente lembrar, a principal causa de cegueira no mundo em crianças e jovens em países industrializados. Quando a gente fala no mundo como todo, nas áreas de extrema pobreza, ainda existem parasitoses que ganham das doenças genéticas, doenças evitáveis. Nos países mais industrializados, então, as doenças genéticas pegam muito, da mesma forma que a degeneração macular pega mais os idosos, as doenças genéticas causam logo no adulto jovem e nas crianças, atualmente. Então, é um problema que a gente tem que se preocupar muito com isso. Doutor, muito bem. Eu acredito, eu não sei se eu posso estar compreendendo bem, mas, assim, o senhor já falou dos sintomas dessas distrofias, dessas doenças? Sim. O que é que esse grupo de doenças tem? Porque são várias, né? O que elas têm? Elas têm em comum, todas elas são causadas por uma mutação ou um defeito em um ou mais genes, que são muito diferentes. Todas elas levam a uma perda de função ou até mesmo a uma perda de vida das células visuais. A retina, como eu expliquei, é o filme da nossa máquina fotográfica e ela tem aquelas células muito especializadas que parecem as células do cérebro e que são insubstituíveis. Então, por um defeito, eu costumo brincar dizendo assim, de fábrica, na hora que o espermatozoide e o óvulo, na concepção de uma criança, no momento em que eles se uniram, já estava determinado, para quem acredita só na ciência, cientificamente, para quem acredita que é a vontade de Deus, estava predeterminado que um genzinho defeituoso iria afetar o desenvolvimento ou a vitalidade das células responsáveis pela captura da boa visão. Então, é um grupo de doenças e todas elas têm em comum um sintoma de baixa de visão progressiva, certo? Entendo. E algumas é rapidamente progressivo, e nós temos doenças que afetam crianças desde os primeiros meses de vida e que podem progredir muito rapidamente para a perda total da visão, e temos doenças que começam mais tardiamente, que o defeito genético é menos grave, e ela a retina vai se sofrendo esses danos ao passar de um certo tempo, e tem uma variabilidade muito grande também de gravidade. Então, quando a gente diz que uma pessoa tem uma doença tal, no caso, por exemplo, aproveitando o exemplo que o Alan nos deu, a retinose pigmentar, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa vai logo para o Google e vai ler sobre retinose pigmentar e vai ver assim, a evolução da doença em tantos anos leva à cegueira. Não é bem assim. Existem pessoas que têm graus mais leves de retinose pigmentar que nunca ficam cegos, que nunca param de trabalhar, e, principalmente, é importante ter a consciência do que a gente viu no Alan. Ele tem a dificuldade da visão central hoje em dia, mas ele não parou, você viu as qualificações acadêmicas e de trabalho dele, que são excelentes. Então, a pessoa não tem que aceitar aquilo como se fosse uma sentença de que vai ficar, por exemplo, um encostado, um aposentado e que não vai poder ter uma vida produtiva. Muito pelo contrário. Mas as doenças, hoje em dia, como já está havendo um aceno importante da possibilidade de tratamento, porque antes era um dogma fechado, doença genética não tem como tratar. Como é que a gente vai mudar o gene de uma pessoa? Hoje em dia muda. Já existem casos de sucesso de terapias que a gente vai falar mais tarde. Então, quanto mais a gente se aprofunda na possibilidade de tratamento e prevenção, mais importante esse tipo de discussão,
de esclarecimento e de sensibilização, não só das pessoas que têm na família, mas na sociedade em geral, para que essas pessoas tenham acesso a diagnósticos, a exames especializados e até o tratamento que está aí já batendo na nossa porta, né? Muito bem. Doutor Abelardo, eu vou só fazer aqui novamente a sua audiodescrição, bem rápido. Nós temos algumas perguntas dentro da temática que o senhor está falando. Eu quero informar os nossos participantes que nós vamos já começar com algumas perguntas. O Geilson, ele é aluno, ele é cego, desde criança apresentou a retinose pigmentar, ele estuda lá na Faculdade de Educação. Como ele entrou depois, ele está pedindo para mim fazer a sua audiodescrição. Então, o Geilson tem um canal no YouTube, Vendo no Escuro, certo? E aí ele pergunta, como é que é o doutor, né? Me faz a descrição dele para mim. Então, o doutor Abelardo Targino, como ele disse, é um homem de 50 anos, ele tem a pele clara, cabelos curtos e pretos, acastanhados, um pouquinho grisalho, muito pouco, certo? Ele é muito simpático, está vestindo uma camisa, né, escura, certo? De colarinho polo, camisa polo, com alguns detalhes, assim, roxo, a cinza, não dá para me descrever bem, assim, porque vai variando muito da percepção, né, doutor? Espero que tenha sido bem descrito para você. E, doutor, nós vamos fechar aqui um pouco nessa parte e começar algumas perguntas que estão dentro do que o senhor falou, certo? Mas uma coisa que eu escuto muito falar é por que os diagnósticos, certo, para essas doenças são tão, assim, difícil, né, do médico chegar. Às vezes, como o Alan apresentou, ele começou a sentir no ensino fundamental, mas nós só tivemos mesmo um diagnóstico, só foi perceptível, né, quando ele estava entre os 14 e 15 anos. Então, quais são as maiores dificuldades, assim? Ângela, falando bem da retinose pigmentar, um fechamento de um diagnóstico. Pois é, falando especificamente da retinose pigmentar. A retinose pigmentar, ela vai causando progressivamente, a partir de uma certa idade, a morte das células. Começa primeiro pelas células que são mais periféricas, que são responsáveis pela visão, principalmente da visão noturna, que são chamadas de bastonetes. Aquelas células muito especiais que nós temos na retina, elas têm dois tipos. Os bastonetes, que são responsáveis pela visão quando não tem muita luminosidade, e os cones, que são as células responsáveis pela nossa visão de quando tem muita claridade, e são os cones que percebem bem as cores, e a nitidez maior são dos cones também. Esse nome cone e bastonetes é porque elas têm um formato diferente umas das outras, e batizado de cone e bastonete. Então, a retinose pigmentar, ela começa as células vão muito antes do tempo, por um defeito com esses genes, fazem com que as células não produzam bem as proteínas que elas deveriam produzir. Por isso, depois de vários anos, né, 12, 13 anos, essas células começam a morrer. E quando elas morreram muito pouquinho, a criança não sente nada, não consegue nem dizer nada para a mãe. E o exame de vista nos óculos, na hora que bota para a criança ler lá, a pessoa lê, bota o óculos, o grau está ali, mas a criança lê. Pode ter uma dificuldadezinha pouca, mas consegue ler, passa naqueles exames de grau. Mas o dano já está acontecendo. E depois de muito tempo que essas células já estão morrendo, elas costumam começar a causar o acúmulo de uns pigmentos, de umas manchas pretinhas na retina, por isso que deram esse nome retinose pigmentar, porque essas manchas vão aparecendo justamente por conta da morte das células. A célula morre e vai aparecendo esses pigmentos no local. Nem todo mundo acontece isso, mas na maioria sim. E também por falta das células, os vasos sanguíneos começam a ficar muito fininhos, porque não tem muito sangue, não tem muita célula para irrigar, então os vasos vão ficando mais finos do que o normal. Nessa fase, que está cheio de manchinha preta e que está com os vasos muito fininhos, um bom exame de fundo de olho consegue dizer, mas nessa fase também a pessoa já sabe que está com a doença. No comecinho, quando não tem manchinha preta e os vasos ainda não estão muito finos, não é fácil uma criança chegar, fazer um exame normal, enxerga as letras, mas, doutor, eu noto que esse menino tem uma dificuldadezinha assim.
não é o normal, o deveria ser. Mas para chegar num diagnóstico preciso, numa pessoa que ainda não tem essas alterações típicas de fundo de olho, tem que ser feito alguns exames. Um dos principais é um exame chamado eletroretinograma. Parece um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma, mas é feito no olho. Então, ali a atividade da retina, que era para dar num nível X, como tem menos células, ela dá um nível mais baixo. E aquilo ali já alerta o médico. Mas esse exame de eletroretinograma é um exame que as crianças não colaboram. Para fazer um exame desse, tem que sedar se for criança, tem que ter um ambiente bem... O exame toca no olho. Então, não é um exame fácil de fazer. É muito delicado, Delicado. E também tem uma segunda questão, que aí não é científico, é uma questão, vamos dizer assim, prática, infelizmente. Antes desses tratamentos que surgiram recentemente, você saber cedo ou saber tarde, em termos de tratamento, não fazia diferença. Em termos de programação de vida, fazia. Se você souber cedo, você pode começar a dizer assim, meu sonho é trabalhar com uma coisa que exige a visão demais. Mas se eu souber que tem um retinose pigmentar ainda no colégio, no começo, quem sabe eu não tento me dedicar para uma atividade mais intelectual, em vez de uma atividade que tem a ver com visão aguçada, tipo microcirurgia. Entendeu? Então, para isso, sempre faria diferença. Mas para tratamento, antes não fazia muito, não tinha tanta importância. Hoje tem. Entendi. Observa-se, eu vejo, né, assim como você tem um filho e tem que levar para um pediatra, eu vejo que o atendimento na base de saúde, o oftalmologista, né, a população deveria ter este acesso, né, porque logo desde cedo nós deveríamos nos preocupar com essa saúde. Eu vejo que é uma questão mais cultural no nosso país, né? E é uma coisa que eu penso muito na nossa luta no Grupo Retina Ceará, assim como nos demais grupos regionais e a Retina Brasil, de nós trazermos, juntamente com o comitê científico, né, que compõe os grupos regionais, a comunidade de médicos da área da oftalmologia, dos especialistas de retina, de nos juntar junto com a sociedade, né, de oftalmologia cearense e dos demais estados, da Sociedade Brasileira, no caso de retina in vitro, de termos uma campanha de saúde ocular a nível local, estadual e nacional, como existem outras campanhas, né? Eu acho isso de grande importância, é uma coisa que nós vamos lutar muito. Eu queria pedir aqui só um pouquinho para falar aqui quem está no nosso chat, tá certo? A Maria Júlia, doutor, está dando boa noite ao senhor e está dizendo que o senhor é muito didático, certo? E nós Legal. Admiro muito o trabalho dela no Retina Brasil, viu? É um prazer estar ouvindo aqui ela falar isso. Ótimo. Aí nós temos aqui, já falou da macro, o senhor acho que pode falar um pouquinho sobre. Tem uma senhora aqui que o senhor já começou a falar sobre a questão dos cones bastonetes. Aí eu peço para a nossa produção, a Regina Salvador, ela diz assim, doutor, você poderia me falar, né, se tem alguma cura, algo assim semelhante, né, sobre essa questão de distrofia de cone, né? Ela deve estar querendo saber se existe um tratamento específico, né, para atingir. Pronto. Vai ao encontro do que você estava falando, da necessidade das crianças terem um acesso à prevenção dessas doenças, ao diagnóstico precoce dessas doenças. Principalmente, eu diria, nas famílias que já têm um caso. Porque você também dizer que vai ter que ficar fazendo exames especializados em toda e qualquer criança seria complicado em termos de saúde pública. Mas quem já tem um pai ou um tio ou um irmão com doença genética retiniana, as crianças dessa família deveriam, sim, serem examinadas com mais atenção. Por quê? Tratamento genético, que é o que realmente revoluciona
essas doenças. Só existe até agora para uma doença, só está liberado um tratamento para uma doença hereditária, e não, infelizmente não é a distrofia de Cones. É para uma doença muito mais grave até do que a distrofia de Cones, talvez a mais grave de todas, que se chama amaurose congênita de Leber. A amaurose congênita de Leber foi o pesquisador que se homenageou a ele para isso. Amaurose quer dizer cegueira, então, traduzindo em termos práticos, é uma cegueira quase que congênita. É como se fosse, vamos falar bem leigo mesmo, é como se fosse uma retinose pigmentar aditivada. Ela pega a criança logo nos primeiros meses e antes do 3º ano de idade, ela já destruiu as células da visão total da retina das crianças. Então, para essa doença já existe um remédio liberado, infelizmente muito caro, que se ele for aplicado nos primeiros anos de vida dessas crianças, ele vai consertar o gene. Ele não conserta a retina. Tudo que já tiver sido danificado na retina daquela criança continuará danificado. Mas o gene que estava defeituoso vai ser consertado por esse remédio. Então, a partir daquele tratamento, a criança para de perder. Então, hoje em dia, mesmo as pessoas que têm a doença diagnosticada, a amaurose congênita de Leber, mas que já tem 20 anos, 22 anos, que já tem a doença muito grave, que a retina não tem mais células, se fizer esse tratamento, muito provavelmente não vai ter um benefício palpável. Não resolve. Mas nas crianças, no comecinho, sim. Então, é importantíssimo isso. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar também é a importância dos testes genéticos. Quando eu examino um paciente que está com muita dificuldade de visão e eu vejo, eu não posso me sentir confortável de garantir para ele se ele tem uma doença retinose pigmentar ou outra que tem... Clinicamente, eu posso suspeitar que é Stargardt ou que é distrofia de Cones, mas hoje em dia existem testes genéticos para isso. São caros também, mas não tão caros quanto aquela medicação. A gente pode falar em termos de preço, só para se entender, um teste genético desse na rede particular custa em torno de uns R$4.000, e a informação que você vai ter é assim, a confirmação, a sua doença é essa. No momento ainda não serve para indicar tratamento, a não ser nos casos de crianças com Leber. Já esse primeiro remédio que tá no mercado, ele custa quase 4 milhões a dose do remédio, quer dizer, é dose única, 4 milhões de reais, isso antes da subida do dólar. Então, é muito... E assim, é uma coisa assim, que realmente tem que ser usado, mas tem que ser usado para quem realmente vai se beneficiar. Eu também tenho... A gente... Não é porque uma pessoa não tem chance vai fazer uma medicação dessa, tirando a chance de uma pessoa que tem. Então, tem que ser ver isso que é nas pessoas mais jovens mesmo, crianças, no momento. E nada impede que, no futuro, novas terapias de reposição de células, que ainda não são disponíveis, mas estão em pesquisa, possam ajudar também os adultos que já perderam uma grande parte da visão. Mas o momento é agora de focar nessas crianças que podem ter o tratamento eficaz. Muito bem. Agora que daqui a pouco eu passo aqui um pouco, perguntar umas coisinhas para o Alan, eu queria só dizer que a Muniz é Jussara, né? Ele está colocando aqui, excelente, doutor Abelardo, sou seu fã. Pastor Muniz, estou em tratamento e me sinto muito bem. Também obrigado. Aqui tem assim, Maria Antonieta, paciente do doutor Abelardo, está assistindo. Tem também a Ana Araújo, sou paciente do doutor Abelardo e faço tratamento de retinopatia diabética, certo? Está aí na tela, né? Em um olho. Sim. E tive uma trombose em olho. Acho ele muito cauteloso e tem uma simplicidade de pessoa, todo o corpo do centro avançado. Que bom, né, doutor?
Obrigado, Ana. A Jurandir Campelo, né? Agradeço ao doutor Abelardo Targino pelos esclarecimentos e parabenizo ao Grupo Retina Ceará pela iniciativa de compartilhar um tempo de tão grande relevância. É o Cleito Campelo. Inclusive, aproveito a oportunidade de todas vocês que são pacientes de compartilhar e depois o nosso contato vai ser colocado aqui na tela, tá bom? Vamos já aqui voltar. Deixa eu ver. De acordo com a descrição da doença de do Alan, né? É retinose pigmentar. Mesmo já que a visão central está borrada e a visão periférica está normal, eu não entendi muito bem a pergunta dela, né? Mas vamos deixar para depois. Eu acho. Diga aí, doutor, o que o senhor está achando? Pronto. Que ela está perguntando? É a Silvia Peixoto, certo? Eu acho que eu entendi. A retinose pigmentar, tipicamente, ela é o contrário. Ela começa na periferia e só vai atingir a visão central depois de bastante tempo. E eu, que acompanho o Alan também, a gente viu que isso foi realmente, começou pela periferia, ele continuava tendo a visão central dele, podendo ler, tanto que ele leu muito tempo só com óculos normais, depois com ampliação, mas com o tempo a visão central também vai ficando afetada. E algumas áreas da retina periférica foram menos afetadas. Então, hoje, ele não tem bem no centro, ele tem uma visão que não é lá na periferia da retina, não, mas é próximo ao centro, é uma visão centralizada, onde tem mais irrigação sanguínea, onde tem mais células viáveis. Então, ele usa essa visão um pouco paracentral, que a gente chama. Mas a pessoa que perguntou tem razão. Como é que ele tem retinose e está tudo invertido? Não, começou certo, atingiu central, mas tem uma áreazinha que não é central, que ainda está melhor do que a central atualmente. A Cleo Santos, né, ela pergunta, acho que o senhor já até falou, trazendo um exemplo da doença da amarose congênita de Leber, né, que é daquele gene RPE65, né, se eu não me engano, o senhor falou do valor até da medicação, né, ela está até perguntando aqui, porque quais eram os tratamentos das doenças da retina, né, então, não só na genética, porque as doenças da retina, o senhor vai até falar um pouco mais, né, as que são associadas, digamos assim, eu não sei nem se o termo adequado seria esse, né, mas assim... Eu acho muito... Diga. Desculpa. Eu acho muito importante a gente tirar um tempinho para falar sobre duas doenças aqui, além das doenças genéticas. A retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Isso. Tanto porque são graves problemas de saúde pública, como também porque são doenças tratáveis e cada vez com mais avanços, que quando eu comecei minha carreira, a gente tinha limitações que hoje em dia a gente já está muito feliz com o resultado de certos tratamentos. Então, o que é a retinopatia diabética? O diabetes, tanto o tipo 1 como o tipo 2, mas a gente vê mais casos mesmo sérios e graves nos tipo 2, das pessoas que não tomam insulina e que vão desenvolvendo com o passar do tempo uma série de alterações muito graves na retina. O tipo 1 também, claro, e às vezes até mais grave, mas eles são é mais fácil a gente identificar e fazer até uma prevenção precoce. No diabetes, vai havendo um sofrimento constante dos vasos sanguíneos da retina por conta da glicose alta. E não precisa a glicose ser muito alta, não. A pessoa acha que só vai ter problema se a glicose estiver lá para 300. Não é não. Um pouquinho acima do normal já é ruim para a retina. Porque se não fosse assim, não seria anormal, seria normal, né? Então, aquela glicose todo dia um pouquinho alta, ou que tenha picos com frequência, vai fazendo igual água mole em pedra dura. Vai destruindo os vasos sanguíneos por dentro. O exame, a pessoa vai com óculos, consegue ler tudo, mas a coisa por dentro está sendo grave. Os vasos sanguíneos vão ficando finos, muitos deles vão infartando, eles começam a causar pequenos sangramentos na retina, a pessoa não sente nada, não dói, e isso sem ela passando mal, porque a glicose está alta, muito pelo contrário. Então,
essa doença, hoje em dia, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, porque esses pequenos sangramentos e esses pequenos infartos vão aumentando, acabam destruindo ou edemaciando, inchando e vazando sangue e líquidos para a parte central da visão, que é a mácula. Também os infartos podem pegar essa área, tirando a visão. Essa doença pode evoluir para uma fase mais grave ainda, quando a retina tenta desesperadamente produzir novos vasos sanguíneos, porque não tem mais vasos viáveis, aí é pior ainda, porque esses vasos sanguíneos não resolvem, e eles acabam sangrando e descolando a retina com cegueira total. A maioria das doenças mais simples são eliminadas em países ricos. Você vê na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, muitas doenças graves que nós temos aqui conseguem ser eliminadas nesses países desenvolvidos, mas a retinopatia diabética não, porque não adianta só o tratamento oftalmológico. Você pode ser milionário e fazer o seu melhor tratamento possível com o melhor oftalmologista. Se você não fizer a dieta e o tratamento da glicose, você vai perder a visão. E não é só a visão, né, gente? Tem os rins, tem os pés, tem toda uma série de coisas que vêm ao mesmo tempo pelo mesmo mecanismo. Então, hoje em dia, o tratamento da retinopatia diabética da parte oftalmológica, já há muitos anos que existe uma coisa muito importante, que é a cauterização dessas áreas anormais com laser. Isso continua sendo importantíssimo, mas o que tem de pouco tempo para cá, e aprovado já pela saúde, tanto suplementar como pelo SUS, é o uso de umas medicações que têm que ser colocadas dentro do olho. Uma medicação que tem que ser injetada no olho do diabético que está com esses problemas mais graves e que faz toda a diferença no prognóstico, ou seja, no resultado final. É claro que se a pessoa também não fizer a sua parte, controlar o diabetes o melhor possível, e o melhor possível é deixar a glicose dentro do normal. Ela não vai ter um sucesso a longo prazo, então continuará sendo um forte candidato a ter várias doenças causadas pelo diabetes, inclusive a cegueira. Ok, ótimo. Doutor Abelardo, deixa eu falar aqui, quem está aqui no chat, sim, ó, eu peço aí para as minhas amigas, né, colocar lá na Sálvia Luísa Lopes de Carvalho, né, ela colocou assim: Ângela, o presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, Dr. George Carneiro, está participando aqui conosco, né? Muito obrigada ao Dr. George, presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia. É uma honra estar aqui com você também nesta live, participando, e todos os que estão assistindo, inclusive, agradecendo mais uma vez, né, o Laboratório de Pesquisa Multimeios, lá da UFC, o setor que eu trabalho, que está transmitindo pelo canal do YouTube Multimeios UFC, mas o evento também está sendo transmitido pelo Instagram oficial do Centro Avançado de Retina e Catarata, o @Retina e Catarata. Nós temos um outro público participando lá, que nós já temos um pouco mais de 50 pessoas, certo? Alguns assistem sem participar do chat, certo, doutor? Mas, assim, a Júlia disse que está adorando, e também, pode colocar aí, a Júlia Araújo, a presidente do Retina Brasil, ela está dizendo assim: o doutor é muito bom, estou adorando. Tenho aqui o Geilson, ele pergunta, bem, vou entrar nessa seara aí. Eu tenho retinose pigmentar, né? Ele já perdeu a visão, certo? Aí, qual a probabilidade do filho dele nascer? Ele diz nascer cego, né? Eu acho melhor assim, nascer com alguma doença, né? Retiniana, né? Pronto. Aí vai depender mais ou menos de quê, doutor? Primeiro, só saudar o meu amigo, nosso presidente, George. Muito obrigado, George, por estar aqui com a gente. E respondendo, então, ao Geilson. Geilson, que fez essa pergunta. Geilson, a retinose pigmentar é causada por defeitos em mais de 80 tipos de genes. Então, há uma pessoa que tem num gene, o outro também tem, mas dá um efeito parecido, né? E esse grupo de doenças é chamado de retinose pigmentar.
a enorme maioria dessas doenças que são chamadas de retinose pigmentar apresentam um comportamento chamado autossômico recessivo. Quer dizer o quê? Que você pode ser filho de uma pessoa que tem retinose, casou com uma pessoa que não tem nada na genética dela de retinose, então nenhum dos seus filhos provavelmente vai ter retinose. Mas se aquela pessoa tiver um genzinho, que mesmo que ela não tenha a doença, mas ela tem um parentesco, que ela tenha esse gene recessivo também, se os dois pais tiverem, alguns dos filhos podem ter retinose também. Se os dois pais tiverem retinose, aí todos os filhos teriam. Então, existe um trabalho feito por um médico, um tipo de médico chamado geneticista, né, o especialista em genética, que chama-se aconselhamento genético. Ele vai, senta com o casal, começa a puxar toda a história da família, aquele povo que não sabe se o tio tinha ou se não tinha, aquele, porque eu moro aqui em Fortaleza, mas minha família é toda lá do Acre, eu não sei. Então, não vai ter como a gente saber qual é o risco. Mas para quem conhece os familiares direitinho, o geneticista pode lhe entregar um laudo dizendo, a chance de você ter um filho com retinose é de 25%, ou é de 30%, ou é de X%. Isso aí pode ser feito com um trabalho chamado aconselhamento genético, tá certo? É puramente de investigação de quantos casos tem na família, para trás. Muito bem. Aqui eu vou dar... Daqui a pouco nós estaremos terminando, daqui mais ou menos 15 minutos. É um assunto que requer, assim, às vezes, muitas outras lives, né, doutor? Para que tire tantas dúvidas. Mas, assim, o Fernando Lobo, ele está parabenizando, né, a todos pela live. Obrigada, Fernando. Ele disse que também é seu paciente, que o senhor é uma referência realmente, sim, no nosso estado, sobre retinopatia também diabética, diz que é seu passar, e depois que começou a ser acompanhado pelo senhor, ele passou a cuidar mais da diabetes, certo? Tem a explicação da ciência da doença, não, peraí. Tem uma pessoa que perguntou que ela tem várias manchinhas na pele, certo? Deixa eu ver se eu localizo. Aí ela disse assim, isso tem a ver com retinose pigmentar? Assim, eu não estou localizando. Existem algumas... É interessante. Deve ser porque existem algumas doenças de pele que tem alguma coisa pigmentar. Pigmentar não quer dizer que tem nada a ver com olho, não. Pigmentar quer dizer que tem a ver com cor, com pigmentos. Então, provavelmente, eu estou presumindo que essa pessoa tem as manchinhas, foi no médico, o médico disse, o problema chamado disso é ceratose pigmentar. Aí ela está confundindo com retinose pigmentar, provavelmente. A Antônia Helena Guedes está perguntando isso aí. Porque tem pessoas que apresentam manchas pigmentadas, né, na pele, também é raro, eu tenho, né? Ela diz, ela está fazendo um comentário, né, que ela tem, né? Mas, isso aí a raridade ou não dessas manchas, só o dermatologista que pode dizer. Cada um na sua área, né, doutor? É verdade. Bom, só um momentinho, o senhor pode tomar uma águazinha, eu vou perguntar aqui o Alan, né? Alan, e dentro de todas essas questões, né, que você ouviu, né, que foram apresentadas pelo doutor Abelardo, né, quais são as suas maiores dificuldades e o que é que você aconselharia para as outras pessoas jovens, né, que hoje estão sendo diagnosticados ou que tem algum já diagnóstico precoce, desde adolescente, jovem? O que é que você orienta para eles? Primeiro, quais são as suas principais dificuldades, como é que você tenta superar e o que é que recado você dá para essas pessoas, né, que têm o mesmo diagnóstico de doença degenerativa da retina? As dificuldades que geralmente eu tenho como deficiente visual, eu tenho baixa visão, né? Eu não sou cego totalmente, são mais as dificuldades de acessibilidade mesmo, no dia a dia da gente na cidade, né? Que a gente mora, eu moro aqui em Fortaleza, e no local de trabalho, eu trabalho na Universidade Federal do Ceará, então tem muitas barreiras, principalmente arquitetônicas. Eu acho que uma das dificuldades que as pessoas podem achar
principalmente quem está começando a ter problema de visão, alguma deficiência, está começando, que você vai ficar sempre olhando para... Você quer rejeitar ajuda de alguém, ou tem vergonha de pedir ajuda, ou coisa desse tipo, né? Você não quer aceitar, você quer tentar conseguir. Não, eu tenho que tentar conseguir, porque senão eu vou me acostumar, e aí não vou conseguir mais fazer sozinho, certo? E o que eu percebi, pelo menos em Fortaleza, não sei se é porque eu tenho sorte também, ou é pelo meu jeito, tente ser uma pessoa mais extrovertida, não tente deixar essa situação, deixar você envergonhado, ou caso você já seja tímido, não deixe isso te deixar mais tímido ainda, trate isso como uma coisa normal, tranquila, certo? Porque, por exemplo, eu não sei se é porque eu tenho sorte, mas todo mundo que eu já pedi ajuda, seja em parada de ônibus, quando eu pego um ônibus, para desconhecido, tem gente que, até o homem que vende água de coco na pista, né, nas vias aqui Na de parada ônibus, do ônibus. eles, dos caminhos que a gente vai percorrendo, ele percebe que eu estou atravessando a pista na faixa de pedestre, né, com o sinal de trânsito com som, né, para a gente poder saber quando pode atravessar ou não. Ele já percebeu, acho que é por causa que eu fazia o mesmo caminho quando eu fazia faculdade, e ele mesmo ia lá, você quer ajuda para atravessar? O pessoal, todo mundo no ônibus ajudava, então nunca tinha problema com isso. Eu acho que as pessoas, você só precisa se mostrar para as pessoas que não tem problema, porque senão elas vão ficar achando que tem algum problema, alguma dificuldade. As pessoas têm muito medo ou vergonha de tratar com você, elas têm medo de ofender. Então tente você sempre mostrar para si mesmo e para as outras pessoas que não tem problema, que você não é um bicho do outro mundo, entendeu? E que você saiba que você não é um bicho do outro mundo também. E tudo que puder te ajudar, tente, porque vai te ajudar, entendeu? Então, vai ficar mais tranquilo para você conseguir seguir. Quando você achar que tem alguma coisa que você não vai conseguir fazer, tente, pelo menos, para depois você dizer, realmente eu não consigo não, preciso de ajuda. Pelo menos tente, que você vai descobrir que muitas coisas você consegue fazer. Até se você acha que não quer tentar sozinho, tente, me ajuda, eu vou tentar fazer, mas deixa eu fazer, entendeu? Aí você vai tentando com supervisão, com a ajuda de alguém, para caso você não vá conseguir, aí você pede uma ajuda nisso, naquilo, pelo menos você consegue saber até onde você consegue chegar, né? Pelo menos isso você vai saber. E em algumas situações, e muitas delas, você vai saber que vai conseguir chegar até o final, e não só no meio do caminho, certo? Então, as dificuldades que a gente tem é mais essas que vão durante o tempo. Quando você vai perdendo a visão aos poucos, você vai ter que você fica sempre tendo que se acostumar. É sempre no meu caso, que... Se adaptando a diferença... à fase da doença, né? Buscando estratégias bem específicas. A diferença da perda da visão, eu percebia mais ou menos a cada ano e meio, né? A cada 2 semestres, a cada 3 semestres. Teve uma época que foi a cada semestre, mas que ficou mais rápido, né? Mas depois ficou... Agora, por exemplo, eu não percebo mais nada de diferença. Estacionou um pouco, né? Eu não sei se é porque eu não percebo mais, que eu não tenho mais tanta visão para perder, aí eu não sei se é por causa disso, mas eu tinha que ficar me adaptando sempre. E essa fase é um pouco difícil, principalmente quando você percebe nitidamente, tipo, às vezes você acorda e, nossa, eu estou vendo menos do que antes. É quando você se toca que isso aconteceu. Mas com o tempo você vai conseguindo ferramentas para te auxiliar, principalmente hoje, tem muita coisa para ajudar você. Ótimo. É importante isso que ele falou, né, doutor? É que existe a questão dos diferentes tipos de acessibilidade. Ele falou da acessibilidade arquitetônica, mas, por exemplo, quando você se depara com uma pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, aí vamos dizer aqui no nosso assunto, a pessoa com deficiência visual, né, que tem algum diagnóstico mais grave, como no caso da retinose pigmentar, né, das doenças retinianas, hereditárias da retina, é que quando você chegar próximo a uma pessoa assim, você perguntar se ela precisa de ajuda, se ela quer ajuda, né? Como você pode ajudar? Este comportamento nós chamamos de acessibilidade atitudinal, né? É você olhar para aquela pessoa, e se isso serve para qualquer situação, um idoso, seja com deficiência ou não, né? De você se aproximar e se voluntariar, né? De perguntar se ela quer
ou não ajuda? E como é que ela gostaria de ser ajudada? Porque isso daí é que faz a... Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ângela, aquela jovem... posso complementar o que você está falando? Pode falar. E isso são coisas que eu aprendo, inclusive, com o Grupo Retina Ceará. E já estou aqui me achando que posso até complementar o que você está falando. Ressaltar a importância também da comunicação que o próprio Alan falou. Não tenha vergonha e, se possível, sinalize. Existem formas relativamente fáceis. Hoje a gente tem o uso da bengala verde, né? Também que Pronto, bem lembrado. A bengala verde é a bengala que não é para a pessoa que tem baixa visão, não é para o cego, mas que isso facilita muito a interação, porque tem coisa pior do que você, por exemplo, você está tendo uma prioridade, mas a pessoa não nota que você tem baixa visão. Então, a bengala verde serve até para tirar esse tipo de posicionamento confuso e de deixar a comunicação mais fácil. E para isso precisa a pessoa ter uma aceitação e não ter um alto preconceito também, para poder deixar bem claro isso, né? Bem lembrado. Você usa lá a bengala verde? Pronto, eu estou nessa fase de sem vergonhice, de usar só em emergência. Como eu disse, todo mundo passa por essa fase. Eu estou na fase, eu uso às vezes, mas uso mais em emergência, porque eu, como não ando muito assim, sozinho pela rua, eu ando às vezes quando... Antes eu andava mais do que hoje, mas não porque eu perdi mais visão, porque eu enxergo menos, é porque hoje eu tenho... Aqui em casa, o meu pai às vezes me leva de carro para algum lugar que eu preciso, eu ando mais no trabalho, ou então sempre ando com alguém, com algum primo, alguma pessoa, então eu não uso tanto, né? Mas em emergência, que eu chamo de emergência, né? É exatamente quando eu tô no meio da rua, sozinho para pegar um ônibus. Aí eu sempre ando com ela na minha mochila, tá? Onde eu vou, eu tô com ela, na minha mochila. Então eu tiro e boto a bengala. No shopping, que eu tô sozinho, boto a bengala. Tô no ônibus, desci errado, numa parada de ônibus errado. Botei a bengala também, né? Não sei. Para sempre ter esse apoio. As melhores coisas que a gente tem em Fortaleza são as nossas calçadas. Para muitos aspectos. E a acessibilidade para quem tem uma deficiência, tanto visual como de outras necessidades especiais, é muito ruim. Se eu pudesse melhorar uma coisa arquitetonicamente de Fortaleza, seriam as calçadas de Fortaleza. Verdade. Doutor, então, nós estamos aqui quase chegando no final, né? E o senhor gostaria, por exemplo, o senhor já falou sobre alguns tratamentos, né? Que já citou, no caso da retina, o senhor falou agora também da retinopatia diabética, né? E sobre a mácula, o senhor já falou que também Era a doença final que eu gostaria de falar, teriam muitas outras, mas essa que é a principal causa de cegueira, né, de incapacidade para o trabalho em pessoas acima de 60 anos no mundo inteiro, né, no mundo desenvolvido. Que lá na retina também, a mácula é uma estrutura. A mácula é um nome especial que a gente dá para a parte mais especial da retina. Nossa. Então, se a retina já é uma coisa bacana, imagina o suprassumo da retina, chama-se mácula. Nossa. A mácula é onde tem concentrada a maior quantidade dessas células visuais, principalmente as células que conseguem ver detalhes e cores, que são os cones. Então, a mácula é que possibilita a nossa visão de leitura, por exemplo. Dirigir um carro, fazer atividades manuais finas, todas são com a mácula. O restante da retina é muito importante, mas dá uma visão de espaço. A mácula dá a visão mais nítida mesmo. Quando o Alan falou que começou a ter um emborramento da visão central, que hoje ele enxerga um pouquinho mais de lado, ele enxerga melhor de lado do que no centro, é porque foi quando a retinose chegou na mácula dele, que é a parte central da retina. Então, existe uma doença que não tem nada a ver com essas distrofias genéticas, apesar de ter um outro tipo de componente genético, mas não vale a pena a gente ficar falando sobre isso, que é a degeneração macular. Ela atinge um percentual muito grande de pessoas,
no mundo, como eu disse, a maior causa de cegueira nessa idade, que é a idade onde as pessoas deveriam ter uma visão boa, né? Porque passaram a vida toda trabalhando, e aí, em vez de estar usufruindo, começam a perder a capacidade de ler, a capacidade de ver o rosto dos netos, não leva à cegueira total, mas leva à perda totalmente da visão central, que é onde fica aquela falta de visão mesmo. E a degeneração macular tem 2 tipos. Ela, na maioria dos casos, ela é lenta, é uma degeneração que a gente chama de degeneração seca, porque ela não tem sangramentos, e ela vai sendo a perda lenta e gradual, mais grave, muitas vezes, dessa visão central. O outro tipo, que é menos frequente, mas é mais grave, é a degeneração macular úmida ou hemorrágica, que é causada pelo aparecimento de umas veiazinhas, uns vasos sanguíneos anormais, que crescem por baixo da retina de forma muito rápida. Em torno de 1 a 2 semanas, esses vasos podem crescer, sangrar e causar a perda da função da mácula. E para esses casos, existe tratamento medicamentoso também. Tem que ser feito um exame com especialista em retina. E como é que as pessoas... E depois do exame vai ser feito o tratamento. Se for demorar, depois o tratamento não funciona mais ou não funciona mais também. E como é que as pessoas vão saber quando elas estão precisando fazer esses exames? Um dos principais alertas é a pessoa que está com seus óculos, faz suas atividades todas, e, de repente, um dos olhos começa a ficar turvo, não temporariamente, mas permanentemente. E também a visão de linhas tortuosas. A pessoa começa a olhar para um meio-fio, uma calçada, ao invés de ver ela retinha, vê ela deformada. Isso significa um sinal de alerta muito grande de que precisa ser feito um exame com especialista em retina para ser tratado o mais rápido possível. Hoje, o tratamento da degeneração macular com essas medicações mudou totalmente o prognóstico dessa doença. Eu mesmo cheguei, no começo da minha carreira, durante muitos anos, a dizer que não tinha nada a ser feito. E é por isso que eu não fecho a porta também para as doenças genéticas, para as doenças que hoje em dia são consideradas incuráveis, porque num curto espaço como eu, que foi a parte... Eu tenho o quê? 30 anos de formado, estou fazendo agora. Em 30 anos, a mudança foi tão radical que coisas que a gente pensava que não teria nunca como tratar, hoje em dia estão aí. Né? Eu sou da época que eu assistia desenho animado dos Jetsons, e nos Jetsons, sabe? Muita gente aqui... Mas os Jetsons... Ele ligava o telefone aparecia a pessoa conversando, e aquilo ali era coisa de ficção científica. E hoje a gente está... A internet das coisas que foi falada. A gente está fazendo muito mais do que os Jetsons. Então, é não desanimar. Vai acontecer, vai haver mudança muito boa por aí, se Deus quiser. Muito bem. Agora, em 5 minutos, no máximo tardar 10, sem passar, nós vamos dar os fechamentos, certo, doutor? Se eu quiser falar mais alguma coisa, eu vou só falar aqui, ó, tem a Áurea Lopes, né? A Áurea Lopes, Rio de Janeiro, né? Lá do Rio de Janeiro, tá nos assistindo, e parabeniza ao doutor Abelardo, isso, tá aí, ó. Áurea Lopes, Rio de Janeiro, parabéns, doutor Abelardo, pela bela iniciativa de um tema tão importante, Deus te abençoe e ilumine sempre. Amém. A Silvia Elizabeth, eu estou na dúvida se a Silvia Elizabeth que está aqui é a minha amiga do Retina Campus, lá no Rio de Janeiro, né? Porque eu não estou conseguindo identificar muito bem na foto. Ela diz assim, faz um comentário em relação a Alain, né? O usuário de bengala verde, né, deve usar em qualquer situação, e não só em emergência, viu, Alain? Mas, o que é que tu diz, Alain? Não, eu disse que eu falei emergência entre aspas, né? Porque eu disse o que era emergência para mim, que era quando eu estava sozinho, no local onde eu já não estou acostumada a andar, entendeu? Você já conhece, né, o espaço. Por exemplo, no meu trabalho eu não uso porque eu já sei andar muito bem no meu trabalho. Claro que tem as pessoas no caminho, né, e poderia me ajudar. Só que como eu ando muito rápido, eu acho que eu ia pegar a bengala e carregar ela assim na minha mão, ao invés de botar ela no chão, porque eu acho que ela ia me atrasar em vez de me acelerar, entendeu? Não, Alan, não. É porque você não tem tanta necessidade mesmo nesses ambientes. Mas o uso mais frequente da bengala, você se torna bem habilidoso com ela,
e você tem uma ajuda sempre bem. Muito importante essa colocação da Silvia Elizabeth, porque o caso do Alan é muito particular, ele tem uma rede de proteção ao redor dele, o pai está levando para não sei aonde e tudo mais, e o pessoal do trabalho, ele tem uma coisa, mas assim, para não ficar esse exemplo de que é só quando estiver sozinho, não. O ideal é usar mais frequente mesmo, né? Usar sempre. Então, pronto. O Paulo Araújo, né? Ele está dizendo assim: parabéns pela iniciativa. Aí ele faz uma pergunta assim: ele diz assim, eu tenho umas luzes que caminham de baixo para cima, bem discreta, bem no cantinho esquerdo do meu olho esquerdo. É preocupante, é? Depende. Se for uma coisa que já existe há um certo tempo, essas que a gente chama de fotopsias, essa visão de luz, se for uma coisa que não apareceu hoje, que está para... Porque existe um dos sintomas de que o vítreo, que é o líquido interno do olho gelatinoso, pode estar tracionando a retina, tem nada a ver com essa parte de doença genética, nem com diabetes, nem com nada. É mais a prevenção do descolamento de retina. E um dos sintomas são flashes de luz muito intensos e violentos e que pode vir acompanhado de manchas de visão. Essa luzinha, se for uma coisa muito recente, apareceu essa semana, e você está preocupado, não custa nada, e não é que não custe nada, mas seria bom ir para o oftalmologista e pedir para fazer um exame chamado mapeamento de retina. Mas se essa luzinha já for sua velha conhecida, pode ser só uma traçãozinha crônica, aí, uma coisa que não vai lhe trazer mal nenhum, não. Mas é bom ir para o oftalmologista, né? Especialista nessa área, né? Procure o doutor Abelardo, ou se você já tem seu oftalmologista, vá lá. Tá certo? Aí tem a Silvia Elizabeth, a Silvia Araújo, ela diz assim, ela faz uma observação, né? Eu tenho baixa visão e fiquei sabendo agora da bengala verde, foi legal, olha só como é importante os grupos regionais, né, trazer essas informações. Em outro momento, ou a Retina Brasil, ou o próprio Retina Ceará, pode falar um pouco, ter uma live sobre a bengala verde, viu? Aí nós vamos conversar, né, ô Júlia? E também vamos tentar agora começar a fechar. Tem outra aqui, a Josenilda, Costa Campos, né? Ela diz, doutor Abelardo, existe vitamina que possam contribuir para fortalecer a mácula? Né? Existe um trabalho muito sério, muito grande, em colaboração com muitos centros nos Estados Unidos e na Europa, que provou que o consumo de altas doses de umas vitaminas e antioxidantes, para quem tem degeneração macular seca, pode prevenir a piora rápida dessa doença. São umas doses bem altinhas mesmo, e aí a gente passa para quem tem esses altos riscos. Quem já tem a doença hemorrágica, não adianta mais tomar essas vitaminas, mas também se não fizer bem, mal não faz, exceto para quem é fumante, porque fumo e mácula não combinam. Inclusive, o fumo, junto com as vitaminas, pode até piorar a situação. Então, uma das melhores coisas que as pessoas que têm medo de ter problema na mácula podem fazer é parar de fumar, quem fuma, né? Graças a Deus está ficando cada vez menos em moda o cigarro hoje em dia. Mas para retinose, né, doutor? E para retinose... Alan, por exemplo. Sim, os vasos sanguíneos não suportam essa agressão, né, da nicotina e dos outros... Se o tratamento é antioxidante, você bota uma coisa altamente oxidativa, tóxica, como a fumaça do cigarro, você está prejudicando a retina como um todo, com certeza. Pronto. Agora eu identifiquei, porque não dá para me visualizar a foto da Silvia Elizabeth, é como eu disse, né? Ela está dizendo assim, a Silvia Elizabeth da Retina Campos, ela é uma mulher assim, batalhadora, é a presidente do grupo Retina Campos de Goitacazes, certo? No Rio de Janeiro. Parabéns ao Retina Ceará e ao doutor Abelardo Tagino, obrigada, Silvia. E agora, gente, nós vamos começar a passar para os finalmente, né, doutor? Que já estamos vai completar mais de uma hora, viu? Quase 2 horas, porque é um tema instigante, é um tema necessário,
assim como muitas pessoas que estão participando, tanto pelo Instagram e mesmo pelo canal do YouTube do Multimeus UFC, não estão colocando informações no chat, mas eu sei que eles estão lá porque eu estou aqui pelo WhatsApp também, viu? Eles estão lá, então às vezes depende, né, de uma acessibilidade maior e as pessoas não têm muitas vezes não têm essa habilidade. Mas, assim, eu quero agradecer a todos os que mandaram perguntas. Alguma que não foi respondida, eu poderei coletar depois e passar para o doutor Abelardo. Ele manda as respostas para mim e a gente encaminha depois para vocês, tá certo? Mas, doutor Abelardo, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa mais que o senhor acha importante? Na realidade, eu só queria aproveitar para agradecer, a parabenizar mais uma vez o trabalho do Grupo Retina Ceará, a você, que é uma batalhadora, que é uma pessoa que eu admiro e que acompanho, e me deixar à disposição sempre, como você me convidou muito gentilmente para fazer parte da comissão científica do grupo, e eu estar sempre aqui com vocês já é uma grande honra. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos, e inclusive já comunicando, não sei se o doutor Jorge está aí, né, eu vou até convidá-lo também para fazer uma live. Eu acessei o site, parece que em outubro nós vamos ter o 31º, se eu não me engano, congresso, né, da Sociedade Cearense de Oftalmologia, e se a pandemia deixar, né, todo mundo está presente lá no centro de eventos, e assim como foi naquele evento da Sociedade Brasileira de Retina e Vidro, nós temos um stand para nós apresentar o nosso material informativo, né, aos nossos médicos não só do Ceará, mas muitos que vêm do Brasil como um todo, nós estaremos lá. Com certeza a sociedade vai ficar honrada. E também, Ângela, um mês antes, um pouco mais de um mês, a data está quase definida. Nós vamos ter o nosso evento anual da sociedade, junto com o Centro Avançado de Retina e Catarata, que é o Mácula, né? Um evento só sobre doenças da mácula. Todo ano tem, esse ano vão ser mais palestrantes, então todo ano vem só um convidado, vão ser 3 esse ano, e vai ser muito, muito, muito bom, porque vai movimentar muito esses novos tratamentos e essas novas tecnologias para o tratamento das doenças maculares. Sou eu que vou coordenar o Mácula, com apoio do George, presidente da sociedade, e a gente vai tratar, sempre que possível, trazendo essas informações para todos que têm esse interesse em doenças retinianas. Eu até participei, tive a oportunidade de participar, uma vez, que a outra eu não estava aqui no Ceará, e aproveito e o senhor vai fazer naquele formato, primeiro para os pacientes, alguma informação, e depois para os especialistas. O que tudo indica vai ser um evento online e vai ter os momentos separados para o público leigo, com uma série de novidades, de informações. Nós vamos falar de mais coisas dessa vez, porque como é um evento online, a gente vai ter mais tempo, com convidados de peso, com pessoas de fora, e vai ser muito interessante. E essa vai ser a 17º ano consecutivo. Que bênção! Então, se a gente não fizesse ele, pelo menos online, a gente ia quebrar uma tradição de 17 anos. Mas vai acontecer, nem que seja online, tá certo? Isso, e eu já quero falar para o senhor, né, um sonho, né, mas assim, junto com todos os meus amigos, né, eu estou aqui, que é o nada sobre nós sem nós, né? Entendeu? Quer dizer, não teria como nós temos um momento desse sem o Alan, assim como qualquer outro momento, né, com qualquer outro integrante do Retina, porque eles é que trazem a doença consigo, eles é que vivenciam as condições, né, da doença, e eu gostaria muito, né, se possível, saber quantas pessoas poderiam assistir online, por conta da capacidade das transmissões, né, de repente a Maria Júlia ou algum representante de cada grupo, não sei. Isso depende muito do formato da estrutura, né, da tecnologia, tá certo? Vamos sim. Vamos pensar, né? Aí. Vamos sim. Tá bom, então, Alan, você quer falar alguma coisa para finalizar? Eu quero agradecer o convite, a participação, foi muito esclarecedor, já tinha participado de outro evento do Retina Ceará, no outro foi presencial, né? Foi no auditório, foi muito esclarecedor também, o doutor Abelardo explica muito bem mesmo. Acho que todo mundo, seja quem conheça alguém, ou tenha vivência, ou tenha alguma doença na visão, na retina,
fique interessado, e quem não tem ou quem tem vai ficar interessado, porque é muito interessante mesmo a forma que foi explicado. Conseguir explicar o que parece ser muito complicado, que não dá para entender de forma alguma, e você percebe que dá para entender sim. Eu quero agradecer também, o evento foi muito legal, obrigado ao pessoal que participou, que mandou mensagem, que mandou recado, espero que o pessoal tenha gostado, que eu possa ter contribuído também, e também quero chamar o pessoal que gosta de cultura geek, de cultura oriental, gamer, né? Eu sou locutor de uma web rádio, eu sou um dos administradores e também locutor de uma web rádio de cultura oriental, gamer e geek, tá? Então, você que gosta, que curte, que quiser ouvir, acompanhar, estamos tendo programa ao vivo todas as noites aí, inclusive vai estar tendo agora. Então, acessa aí redeblast.com e escuta a Rádio Blast, então manda para alguém que você acha que gosta, que eles vão curtir bastante, tá? É isso. Bom, eu quero agradecer também a todos os participantes, em especial, primeiro, ao nosso convidado especial, doutor Abelardo Tagino. Quero também dar um grande abraço a todos os integrantes do Grupo Retina Ceará, aqueles que residem em Fortaleza. Já temos pessoas no Juazeiro do Norte, em Maranguape, temos integrantes que moram, doutor Abelardo, no Rio Grande do Norte, em Recife, já nos localizaram até do Rio Grande do Sul, e já encaminhei essa do Rio Grande do Sul para o Retina Rio Grande do Sul. Então, é assim, eu gostaria também de agradecer aos nossos intérpretes de Libras, a Bruna e o Tyson, o nosso integrante Aristides, né, ele só participa dessas lives quando tem intérprete de Libras, porque ele é surdo-cegueira, mas ele tem retinose pigmentar, ele ainda consegue perceber, né, os sinais. Então, isso é muito importante. Agradecer o Thais e a Bruna, e também a disponibilidade, né, os nossos colaboradores, parceiros, o grupo, né, o Laboratório de Pesquisa Multimeios da UFC, setor em que eu trabalho, e que sempre foi um apoio muito grande nos nossos eventos dos Encontros Retina Ceará, tanto em 2018, presencialmente, com transmissão, o 2019, e agora iniciando com essas lives, agora em 2020, né? Estamos aí com a produção com a professora Lara, certo? Que é pedagoga, né? Terminou agora, bem quentinho ainda, o mestrado dela em educação. A Daniele Xavier também, que está nos bastidores, né? Também é pedagoga, é professora, certo? Muito obrigada a todos vocês. E gostaria de pedir à produção para colocar os nossos contatos do Retina Ceará. O nosso e-mail é gruporetinace@gmail.com. Então, você que é médico, oftalmologista, você que está nos assistindo agora, que é um paciente, ou que conhece alguém, oriente ele a procurar um oftalmologista, certo? E repasse os nossos contatos de e-mail, e o nosso WhatsApp é o DDD 85 986833041. Mande uma mensagem, nós temos um grupo de Retina Ceará no WhatsApp, você se identifica, diz se é parente ou se é uma pessoa que é um paciente com esse diagnóstico, que nós vamos lhe orientar. Em breve nós teremos o nosso canal no YouTube, assim como teremos também o nosso Instagram e Facebook, porque nós vamos ter uma reunião para delegar responsabilidades, né, acerca da administração dessas redes sociais. E agora, né, o do Centro Avançado, o pessoal coloca aí o site do Centro Avançado de Retina e Catarata. E eu quero agradecer a todos mais uma vez. Obrigada, Júlia, obrigada, Elizabeth, e obrigada a muitos outros que eu não estou aqui mais nem visualizando, porque tem muita gente. Muito obrigada, doutor George, e em breve nós nos falaremos. Doutor Abelardo, um bom domingo, tenham uma boa noite, bons sonhos, e muito obrigada, Alain, e a todos, certo? Obrigado. Boa noite. Boa noite.